Olá, mais uma vez o meu boa tarde e saudações a todas que acompanham os meus vídeos. Quase que dando uma continuidade do vídeo anterior sobre motores de corrente alternada, 127 volts, 220 volts, monofásico e bifásico, né? Esses motores aí, eles utilizam um enrolamento auxiliar para poder formar um momento de inércia do conjunto agregado rotativo, porque se não tiver esse enrolamento auxiliar, não se consegue fazer com que o motor gire. Ele fica roncando, mas como está em 180 graus aqui os enrolamentos montados no motor, quer dizer, um enrolamento de um lado e o outro do outro, estão a 180 graus um do outro, né? Na manutenção, na montagem do motor. Então fica sem momento de inércia o eixo. Para que se dê esse momento de inércia é necessário um enrolamento auxiliar, mais um capacitor e mais uma chave de ligação. Por que esse rolamento auxiliar? Porque esse rolamento auxiliar ele proporciona um torque, né? Um momento torsor de 90 graus em relação a esse de 180 graus. Então ele fica numa situação de 90 graus. Então aí nesse momento é possível, né? Quando nós ligarmos o motor e ligarmos o motor, essa chave está fechada, vai se produzir um campo magnético de 90 graus em relação ou a esse ou a esse. Esse campo de 90 graus proporciona, né, o giro do eixo, a rotação do eixo, né? Então por isso é que existe o rolamento auxiliar. Se nós não tivermos o enrolamento auxiliar, o motor gira também. Se nós colocarmos uma manivela no eixo, né, sem esse conjunto aqui, uma manivela, e darmos um giro inicial no motor, ele vai girar do lado que nós movimentamos a manivela. Se nós movimentamos para a direita, ele vai girar às direitas. Se nós movimentamos a manivela para a esquerda, no eixo, ele vai girar às esquerdas. Ele não tem um sentido de rotação definido, ele vai girar no sentido que deu a inércia inicial. Então, por isso que existe esse enrolamento auxiliar nos motores monofásicos e bifásicos, que é para auxiliar a dar a inércia de partida e, ao mesmo tempo, escolher o giro de rotação, se quer a esquerda ou a direita. Se eu coloco de um lado aqui, 90 graus de um lado de cá, eu vou ter um giro à direita. Se eu mudo esse 5 com esse 6 aqui, coloco o enrolamento do outro lado, ele vai ter o giro à esquerda. Então ele vai ter um momento de inércia conforme a ligação que nós fazemos aqui no 5 e no 6. É o caso da manivela que eu estou citando, né? Se nós giramos a manivela de um lado, o motor vai girar de um lado. Se nós movimentamos a manivela do outro, soltamos, ele vai girar do outro lado. O motor por si só ele não tem um sentido de rotação definido. Ele necessita de um impulso inicial para que se gire. Então esse impulso inicial é dado por esse conjunto aqui, né? Tanto aqui nesse motor aqui de 220 volts como nesse de 127. Aqui nesse 220 volts ele está ligado aqui a partir desse enrolamento aqui, desse. Ele pega daqui e vem aqui. E esse aqui. Aqui também é a mesma coisa. Pega do 1 e vem aqui, e pega do 4 e vem aqui, né? Aqui em 110 volts. Pode ver que nós estamos aqui ligados em 127. Aqui e aqui. E aqui também. Aqui o 2, que é o 127, que é metade dos 220 volts, aqui também. Então esse enrolamento ele serve para os dois ao mesmo tempo, sem precisar mudar alguma coisa. Bem, e por que o capacitor é que vai nos proporcionar um ângulo de 90 graus, ou
para a esquerda ou para a direita, dependendo da fiação aqui do 5 e do 6. E essa chave aqui é uma chave, normalmente no motor, uma chave de centrífuga, né? Que ela, com o motor parado, ela está fechada. A partir do momento que começa a girar o motor, que começa a dar um giro, então esse centrífugo aqui faz com que ele está acoplado no giro do eixo do motor, faz com que abra essa chave, então desliga o sistema auxiliar. E esse capacitor aqui, ele tem a função, além de proporcionar aí um ângulo de 90 graus, ele tem a função de ser uma resistência capacitiva aí também, né? Para proteger. E essa resistência capacitiva, ela está relacionada com a capacidade do capacitor, né? Quanto mais capacitado nós colocamos no capacitor, menor a resistência. A resistência capacitiva se torna menor. Se eu diminuir a capacidade do capacitor, aumenta a resistência capacitiva, né? Porque nós temos a resistência pura, que é a resistência de fio, e a resistência do capacitor, ela é capacitiva, né? Mas é uma resistência quase que idêntica a outra resistência, só é capacitiva. Bem, então aqui ficou mais ou menos determinado esses motores aqui de 127, 220 volts. Agora, cálculo da resistência capacitiva, XC. Então, XC é o valor capacitivo da resistência. Como é que nós calculamos isso aí? O XC, para a corrente alternada de 60 Hz somente, o XC é igual a 1 sobre 377, que multiplica pelo valor da capacitância do capacitor. Se nós trabalharmos com frequência diferente aqui, esse número aqui muda, né? Tem outra numeração. Aí aqui eu fiz um agregado aqui de dois números aí, de duas grandezas, e dá 377. Para o nosso caso aqui, 60 Hz, nós usamos isso aqui. C em farad. Nós temos que transformar o farad, os microfarad, em farad, para poder dar certo. Aqui eu coloquei, exemplo, 1 microfarad é igual a 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, 1 farad. Então, vamos supor, só para efeito de cálculo, normalmente os capacitores utilizados aqui nos motores são 12 microfarad, 22, 15, vamos escolher aqui 12 microfarad, vamos ver que resistência que vai ter esse capacitor nessa linha aqui. Então nós pegamos aqui os 12 microfarad que eu falei. Então o que eu pego? Eu pego deixa eu apagar aqui, coloco entre parênteses, 1 dividido, abre parênteses novamente, 377, que multiplica por ponto, agora vamos ver, 1, 2, 3, é milifarad. Eu falei 12 microfarad, né? Então vamos chegar no 12. Agora eu vou passar para microfarad, 0, agora eu vou passar para o 12, 1, 2. Então equivale a 0,000012 farad, ou 12 microfarad. Fechamos aqui, vamos dar um ok, vamos ver quanto que dá de resistência esse 12 microfarad nessa linha aí. Olha lá, dá 221 ohms, né? Então nós temos uma resistência farádica ali, capacitância ali de 221 ohms para usar. Agora, se eu aumentar a capacitância, vai diminuir a resistência. Vamos aumentar a capacitância. Eu vou pegar o 1, sempre pegando o 1, dividido por 377, abre parênteses, 377, olha lá, veja como eu estou fazendo.
multiplica, vamos pegar uma capacitância agora de 47 microfarads, já não é de 12 mais, né? Então eu vou pegar o 377, né, multiplicado por ponto milifarad, microfarad, 47 farad. Vamos fechar a chave aqui, vamos dar um OK. Olha lá, deu 56,4 ohms o capacitor de 47 microfarad para a linha de 60 Hz. E assim funciona, não é? O sistema, para nós calcularmos aí a resistência capacitiva aqui do sistema. Aqui eu peguei o desenho de um motor aqui, monofásico, bifásico, né? Ele é monofásico quando é 127 volts, que eu uso uma fase e o neutro. Quando é ligado em 220 volts, é fase e fase, então forma bifásico. Eu gosto de utilizar esse termo aí para não ter como falar que todos os motores são monofásicos. Não, os motores são monofásicos e bifásicos. A colocação do capacitor em cima do motor é para facilitar a substituição do mesmo, né? Porque se nós colocarmos esse capacitor lá internamente, tem que abrir o motor, não é qualquer pessoa que pode realizar uma tarefa dessa. Então, normalmente o fabricante coloca o capacitor, protegido com a tampinha, claro, em cima do motor para facilitar a substituição do mesmo, porque sabemos que um capacitor, com o tempo, ele tem a possibilidade de perder o seu valor através do tempo, com o seu uso, muito mais rápido do que os componentes internos do motor. Então, essa é uma situação que a gente coloca, né? Eu vou, sobre o que eu comentei aqui, eu vou deixar o link ali nos comentários, deixar o link do desenho disso aí, para que se alguém tiver alguma dúvida, ele recorre a essa informação que eu passei aí, para poder realizar a substituição de algum componente no motor de uso seu em algum local, né? Então, fica o meu agradecimento a todos que acompanharam o meu vídeo, né? E até um próximo.